Boa tarde. Então, vou explicar para vocês agora a atividade de português, tá? Que vocês vão fazer em casa, da página 19, tá? Sinonímia e coesão. Leia o trecho de uma notícia sobre a presença de água na Lua. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita e poeirenta, mas é só cavar um pouco para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que é muito mais água enterrada no manto do nosso satélite natural do que imaginávamos. Até aqui, nós começamos a estudar texto, poesia visual, certo? Então, aqui, na poesia visual, a gente falou sobre o reflexo da água na lua. Então, aqui a gente está falando que a presença de água na lua, que é diferente, água dentro da lua, né? Porque vocês vão precisar dessa referência que é o texto da poesia visual para poder responder à página seguinte, na página 20. O que há comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski, que nós fizemos? Qual é em comum? O que os dois estão falando de comum um com o outro? Qual o tema comum entre os dois? Qual a relação entre a lua e a água em cada um dos textos? Qual a relação? Qual a relação da água com a lua no texto visual? E qual a relação da água com a lua no texto da notícia do homem que foi à lua? Que relação que tem, né? Releia o trecho da notícia e observe as palavras destacadas. Vocês estão vendo que tem palavras destacadas aqui, então, que vão servir para observar, responder as páginas seguintes. Na letra A qual superfície o texto se refere? A palavra superfície está se referindo a quem? Superfície de onde? Tá? Depois, sobre essa palavra, vocês vão ver aqui qual é a melhor definição tirada do dicionário que define a palavra superfície no texto. Qual dessas definições que melhor dá para entender sobre o que o autor aqui está escrevendo sobre a palavra superfície, tá? Qualquer dúvida pode chamar a professora. Qual é a acepção que melhor define a palavra superfície citada no texto, que você vai responder aqui, vai marcar o X, vai ler a resposta. Estou pegando aquelas questões que precisam mais ser exploradas, tá? Converse com os colegas e o professor e responda. Por que o autor do texto usou a expressão equivalente para se referir à superfície da Lua? Por que ele usou palavra, né? Essa palavra superfície aqui, solo lunar, para se referir à superfície da Lua. Ele não usou a palavra superfície duas vezes. Então, como eu falei para vocês, aqui a intenção é o que? Evitar repetições da palavra. Então, o pronome que nós estudamos anteriormente, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas, tem por objetivo, né, que nós estudamos, evitar essas repetições de palavras nos textos. Então, aqui agora nós vamos ver a utilização de palavras que são sinônimos, então elas têm sinônimos iguais, para utilizar evitando essas repetições, tá? Então, aqui a intenção de usar as palavras com ideias iguais, porém com a mesma expressão, com o mesmo significado. Então, observe esta frase retirada da notícia. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como magnífica desolação.
Reescreva essa frase, substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Então, o que é magnífico? O que é magnífico? Então, você vai buscar uma palavra que vai ter esse mesmo significado, copiar essa frase, substituindo por uma palavra com a mesma ideia, tá? Em o texto, o uso de sinônimos para se referir a um termo já dito, além de evitar repetição, permite a continuidade do tema. Para evitar repetição, é possível substituir uma palavra por uma expressão equivalente, contribuindo para o autor do texto apresentar mais informações. Sublinha aqui para mim, por favor, tá? Observe. Na Lua, há muito mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta de um único satélite da Terra. Observe que, para ele não utilizar a palavra Lua, ele usou o único satélite da Terra. Com qual intenção isso? Além de evitar repetição, que ficaria bem chato ficar lendo Lua, 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 ele está te dando uma informação com isso. Ele está te falando o seguinte, que a Lua é um satélite da Terra. E, além dela ser um satélite da Terra, é o único. Então, você, além de não repetir a palavra, está passando mais informações para quem está lendo, tá? Então, a expressão único satélite da Terra refere-se à palavra Lua. Seu uso evita a repetição e também fornece mais informações ao leitor que fica ciente de que a Lua é o único satélite da Terra, tá? Então, essas palavras nos ajudam a evitar essas repetições. Por isso que a leitura é muito importante, porque quanto mais vocês vão lendo, na hora de escrever, essas palavrinhas que vocês já estão acostumados a ouvir, a ler, na hora da escrita, você vai utilizando mais vocabulário e evitando aí essas palavras repetidas. Então, a gente só vai ter palavras, sinônimos, quando essas leituras e a escrita é bem comum com quem está fazendo. Por isso que ler é muito importante, porque ela vai sem querer armazenando na sua cacholinha. E na hora de escrever, você vai usar a sua criatividade e essas palavrinhas vêm sem muito esforço, sem muito sofrimento. Por isso que a leitura é importante, viu? Então, aqui, ó, releia o trecho da notícia presente na questão 1. Que expressão pode ser usada para substituir a palavra lua? Então, na questão 1, então vocês vão voltar lá na questão 1, certo? Ó, qual a expressão que a gente poderia usar, então, para a palavra lua, certo? Então, aí vocês vão pensar, né, analisar. A gente já falou sobre essa expressão aqui, né, aqui em cima. Vai ficar bem fácil para vocês responderem aqui também. Qualquer dúvida, pode chamar a professora, tá bom? Então, vamos fazer a atividade, ler direitinho, bem bonitinho, pra gente não perder essa qualidade que nós temos, tá? Beijinho, qualquer coisa me chama.